Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do projeto Soldado de Deus e hoje quem vos fala sou eu, o professor Martins. Eu quero estar trazendo hoje um conteúdo para você sobre a nossa segunda aula de ângulos. E hoje eu vou estar explicando nossos ângulos adjacentes, ângulos complementares, ângulos suplementares e os ângulos replementares. Só que eu criei um método muito eficaz para o seu aprendizado, aonde eu não somente explico o que está aqui no quadro, o que está na sua folha do papel, como eu trago isso para a sua imaginação, para a sua criatividade. E isto serve para você também imaginar ali no dia da sua prova, no dia do seu vestibular. Sem muitas demandas, vamos explicar o nosso ângulo adjacentes. Ângulos adjacentes, conhecido também como ângulo ao lado de. Bom, ao lado de, por quê? Porque se vocês repararem aqui, olha só. Se vocês repararem aqui, este ângulo é o mesmo ângulo deste. Porém, ele tem uma semi-reta VB cortando. Deixando então este lado azul e este lado preto, que são dois ângulos. Um está ao lado do outro, ao lado de outro. Entendeu? Ok. Então, já que você entendeu até aqui, concurseiro, eu preciso que você agora deixe a sua imaginação fluir. Vou ficar deste lado aqui. Se eu não estiver aparecendo, foque somente na minha voz. Ok. Temos aqui os nossos ângulos adjacentes, que é este ângulo. Agora eu necessito que você deixe a sua imaginação fluir, a sua criatividade transbordar. Olha, temos aqui dois empresários. Prestem bem atenção, dois empresários, dois irmãos, Antônio e Carlos. Antônio e Carlos resolveram comprar um terreno. Até aqui, ok? Antônio e Carlos, dois empresários, resolveram comprar um terreno. Este terreno, ele tem que ser dividido. Uma parte para Antônio e uma parte para Carlos. Mas não importa se Antônio tem menos e se Carlos tem mais, isso não importa. Ok, agora eu peço que você visualize esta parte deste ângulo como um terreno. E essa reta VB, é o muro que divide o lado do Antônio com o lado de Carlos. Ok. Agora, eu peço que você preste bem atenção. Por quê? Antônio está passando por uma dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira, ele recorre ao banco, ele recorre a alguém, ele está precisando de dinheiro. Carlos, sendo seu irmão, ele tem 40%, olha só, 40 graus neste ângulo aqui. Ele possui 40 graus neste ângulo. Já Antônio possui 30 graus neste ângulo dele aqui, que é o lado de cima. Ok. O lado de Antônio é o lado VA e o lado VB. São semi-retas VA e semi-retas VB. O lado de Carlos é a semi-reta VC e VB. Entendi. Antônio necessita de dinheiro. Carlos resolve ajudá-lo. Antônio aceita ajuda. Carlos fala para Antônio: Antônio, olha só, eu necessito, cara, de 30% da sua parte. Recalculando aqui, Antônio tem um ângulo que mede 30 graus, 30%. Antônio aceita a proposta e vende a sua parte, os seus 30 graus, para Carlos. Agora, Carlos possui os seus 40 graus mais 30 graus do Antônio, formando assim um ângulo aberto aqui de 70 graus. Ok. Até aqui deu para entender? Então, só que para ser um ângulo adjacente, tem que estar ao lado de. Se eu tenho aqui, olha só, volta aqui para o terreno dividido. Se eu tenho aqui, nesse espaço de Carlos, no terreno de Carlos, uma piscina, essa piscina, ela é adjacente? Não. Por que ela não é adjacente? Porque para ser adjacente,
ela não pode ser inquilina, ela não tem que estar no território, mas sim ser vizinha. Então, se essa piscina estiver no território de Antônio, nessa parte aqui, ó, esse ponto preto é a piscina, vamos supor, ele é adjacente ao território de Carlos. Por quê? É vizinho. Um outro exemplo aqui, temos aqui este muro. Se Antônio decide pintar o muro de preto, o muro será pintado para ambos. Por quê? É o mesmo muro, está ao lado de, entendeu? Serve tanto para essa parte de cima quanto para a parte de baixo. Ok, entendi. Então, só recalculando aqui. Antônio tem 40 graus. Não, perdão. Carlos tem 40 graus. Antônio, 30 graus. Juntando tudo aqui, Carlos compra a parte de Antônio, tendo assim um ângulo de 70 graus. Ok. E para ser um ângulo adjacente, não pode ser inquilino. Não pode estar dentro. Tem que ser vizinho. Entendi. Ok. Se você entendeu até aqui, você tá com a mente muito boa, cara. Você tá com a mente florinha. Se você chegou na prova e jogou este método, pronto. Você entendeu. Sempre, cara, que você vê um ângulo, joga o Antônio e joga o Carlos ali. Jogou ali, você vai saber. Temos agora os nossos ângulos complementares. O que seriam nossos ângulos complementares? Ângulos complementares já faz jus ao seu nome, porque serve para complementar o que falta no outro, ou complementar para fazer um completo total. Não entendi essa explicação. Como que funciona? Temos aqui agora um outro tipo de explicação. Agora nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Repara este L aqui, conhecido também por muitos como L da lei. Olha, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada. É praticamente uma analogia ao ângulo de 90 graus. Uma quina aqui. Vocês veem que é uma quina. Então, repare só. Temos aqui Antônio e Carlos, os dois empresários ali. Antônio e Carlos, eles resolvem novamente, preste atenção, comprar um terreno, comprar um lote ali. E eles compraram este lote aqui, conhecido também como lote de esquina. Ok, entendi. Só que eles necessitam de cortar este lote, para ficar uma parte para Antônio e uma parte para Carlos. Aqui eu trouxe a explicação. Após este ângulo ser cortado, ser dividido aqui, ficamos com a parte de cima aqui de Antônio. Este ângulo vermelho é o ângulo de Antônio. E este pequeno ângulo aqui é o ângulo de Carlos. Entendido até aqui, concurseiro? Ok. Temos aqui também a nomeação de beta no lugar de Antônio e de alfa no lugar de Carlos. Para ficar um pouco melhor, talvez essa prova pode estar assim, ângulo beta, ângulo alfa. Isso são só nomeações. Bom, este ângulo aqui, vocês reparam que é um ângulo de 90 graus. Entendido. Carlos, no seu ângulo, possui 30 graus. No seu pedaço ali, mede 30 graus, 30%. Já Antônio, aqui saiu na vantagem, porque o seu espaço aqui mede 60 graus. Ok. Só que eles têm que formar um ângulo de 90 graus completo. Então, Antônio vira para Carlos e fala o seguinte: olha só, Carlos, eu tô vendo que o seu espaço ele é pequeno, não dá para você construir muitas coisas, você não vai sair no lucro dessa vez. Olha, para te ajudar, como você me ajudou anteriormente, para te ajudar, eu quero comprar os seus 30%. Carlos pensa bastante, vê que não está dando lucro, vê que não tem como dele construir muita coisa naquele pequeno espaço e resolve vender a parte dele para Antônio. Ok, ele vendeu a parte dele para Antônio. Agora, Antônio tem os seus 60%
mais 30%, formando assim 90 graus completo. Ok. Para fazermos a soma vai ficar com as nomeações de beta mais alfa, que tem que dar igual a 90 graus. Entendido? Só que no dia da prova, você não vai fazer beta mais alfa 90 graus, você vai somar. E para somarmos aqui, como que eu faço para somar aqui? Olha, eu vou pegar aqui o valor de Antônio, que é o valor de beta, o ângulo beta mede 60 graus, e vou colocar aqui embaixo 60 graus, mais o valor de alfa, que é o ângulo de Carlos, que mede 30 graus, e vou fazer a soma. Olha só, 60 graus mais 30 graus vai me dar ao todo um valor de 60 mais 30, vamos fazer a conta aqui junto, 60, 70, 80, 90. 90 graus. Então, você vê que um ângulo serve para ser o complemento do outro, para complementar o outro. Um complementa o outro. Porque 60 graus para chegar, para finalizar aqui, olha só, o ângulo de 90 graus falta 30 graus. Então, um complementa o outro. E de 30 graus para complementar 90 graus, falta 60. Então, um complementa o outro, conhecido também como ângulos complementares. Vou usar aqui um exemplo bobo aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho algo aqui. Tem um caderno aqui, olha. Vai ajudar. Olha, eu tenho, deixa eu ver, este caderno aqui. Se eu abrir este caderno, olha só, da forma que está este ângulo, vocês estão vendo, olha, forma um L, praticamente, forma um L. Ok, entendido. Mas se, é a mesma coisa de você pegar um notebook aí, olha, forma um ângulo de 90 graus. Como eu sei que é 90 graus, aquele bizu, eu pego o meu dedo, se pegar a quina aqui, olha, se a quina pegar do sinal do L, é 90 graus. Ok. Agora, eu traço aqui uma reta. Olha só. Eu traço aqui uma reta. Se eu fechar essa reta, consequentemente, esse ângulo aqui de cima, ó, esse ângulo de cima, ele vai abrir. Se eu traçar ela mais para cima, ele vai fechar. E este de baixo vai abrir. É a mesma coisa aqui, ó. Quanto mais se abre cá, olha só, tá uma reta cruzando aqui este ângulo de 90 graus. Se eu fechar aqui, abre, e aqui fica pouco. Mas o importante é ele fechar os 90 graus. Então eu tenho que saber aqui, no complementar, o que falta para complementar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Entendi, professor? Entendi. Então você vai aprender de uma forma que você não vai somente trazer, ou melhor, aprender o que está no quadro. Você vai trazer para o seu dia a dia. Você vai trazer para a sua imaginação. É uma forma de aprender, é um método que eu desenvolvi. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso ângulo suplementares. O que seria este ângulo suplementares? Ângulos suplementares agora vai dar uma mudada. Por quê? Eles não compraram um lote em formato de V, eles não compraram um lote de esquina, mas eles compraram praticamente uma estrada, uma rodovia, vamos se pôr aqui. E agora, este ângulo aqui, ele mede 180 graus. Você vê que é um ângulo assim. E se eu traçar aqui, no ponto dele, olha só, se eu traçar aqui, vai medir 180 graus. Ele é um ângulo suplementar. Agora a explicação muda. Por quê? Se vocês repararem aqui, neste ângulo, Antônio dessa vez está apertado. Já Carlos está um pouco mais solto, um pouco mais folgado. Só que a analogia agora é um pouco diferente. Por quê? Olha só.
Vamos supor que eles compraram esta parte aqui, esta rodovia, e Antônio ficou com um ângulo aqui de 60 graus. E Antônio está precisando de dinheiro, está precisando de espaço. E Carlos ficou com 120, ficou com o dobro do que Antônio tem. Só que Antônio estava apertado e ele precisava de uma ajuda. Carlos ajudou, deu ele 60, só que ele parou para raciocinar, olha, eu paguei um valor aqui que não foi justo aos 60 graus. E eu fiquei com pouca parte, você está com o dobro do meu, Carlos. Ele virou e falou para o seu empresário ali, para o seu irmão. E agora apertou. Por quê? Olhem só. Se eu pegar os 120 de Carlos mais os 60 de Antônio, vai me dar um valor de 180 graus, o que eu estou procurando. Mas este ângulo aqui, ele mede 120 graus. Então, consequentemente, Carlos tem mais espaço. E Carlos é humilde. Antônio já não quis ficar com este ângulo. Começou a arrumar briga, começou a arrumar confusão. Carlos vai e fala, no momento ali, para não gerar confusão, ele fala, quer saber, cara? Vamos fazer então, vamos ficar todo mundo igual. Eu vou juntar o meu ângulo com o seu e vamos ter ao todo 180 graus. Então aqui a analogia é o seguinte, Antônio dessa vez está apertado, Carlos está mais folgado, juntos um ângulo suplementar. Por quê? Formam 180 graus. A soma aqui, se vocês repararem, temos aqui a nomeação do ângulo beta e este aqui sendo o ângulo alfa. Ângulo de Antônio sendo o ângulo beta, ângulo de Carlos sendo o ângulo alfa. A soma desses dois, beta mais alfa, é igual a 180 graus. Olha só, se eu sei aqui que o ângulo de Antônio é o ângulo beta e o ângulo de Antônio vale 60 graus, eu vou fazer a soma. 60 graus, vou só trocar aqui, ó, mais 120 de Carlos, que é o ângulo beta, que será igual 60 mais 120, 180 graus. Temos aqui então, olha só, prestem bem atenção. Os ângulos replementares é um pouco diferente. Porque replementar aqui, ele mede um ângulo de 360 graus. Um formato ali de uma pizza, pensa comigo, um formato de uma pizza. Agora nós vamos mudar um pouco este contexto. Antônio mais Carlos não estão comprando mais terrenos. Eles estão comemorando a compra de terreno. Ok, já que eles estão comemorando a compra de terreno, Antônio mais Carlos resolvem comprar uma pizza. Essa pizza que Antônio mais Carlos compraram, ela mede 360 graus uma volta completa. Ok. Ela é uma pizza de 8 pedaços aqui. Antônio não estava com muita fome, estava de dieta ali naquele mês, e resolve comemorar, mas comer somente uma fatia dessa pizza. Essa parte aqui de preto. Ok. Carlos é arado. Carlos aqui neste momento foi arado. Tava com fome, falou, rapaz, já tomei tanta cepada com você nessa compra de terreno, que eu vou ter que sair em vantagem aqui. Eu vou comer o resto da pizza, o que sobrou ali. No caso aqui, Antônio comeu 60 graus dessa pizza. Comeu um pedaço ali que dá 60% da pizza. Somando tudo, a pizza dá 300 graus. Ok. Carlos, olha só. Carlos comeu todo esse restante aqui, que se somam 300 graus. Agora, olha só. Eu preciso que você preste atenção. Por quê? Se eu somar 300 aqui, mais 60, o meu ângulo que vai dar será igual 360 graus. É o que eu quero.
Mas aqui o nosso contexto aqui já me deu a quantidade, o valor do ângulo. Entendido? Mas se eu virar para você e falar o seguinte, Carlos aqui, no mesmo contexto, Carlos comeu 359% da pizza. Quantos que Antônio comeu da pizza ali? Quantos por cento que Antônio comeu da pizza? Acertou, 1%. Por quê? Bom, vou fazer com você aqui agora uma brincadeira curta. Olha só. Ó, Carlos comeu 359 graus ou 359% da pizza. Consequentemente, Antônio ficará com quantos por cento da pizza? Sobrará quantos por cento da pizza para Antônio? Correto, 1%. Por que 1%? Olha só, vou fazer aqui, aqui acho que vai dar mais espaço. Vou desmanchar isso aqui, ó, e vou fazer aqui que vai dar mais espaço. Como que eu faço essa soma? Porque aqui vocês viram que a soma dos ângulos está tudo correto. Mas se eu falar com você que Carlos comeu 359, que o ângulo de Carlos aqui, ó, esse ângulo completo aqui, sem essa parte, mede 359, e que você deve saber ali, fazer a soma, para reconhecer o ângulo de Antônio, como que funciona? Como que eu faço? Eu vou pegar 359, que é o ângulo de Carlos, mais x, que é o ângulo de Antônio, que será igual, olha só, que será igual a 360, que é o nosso ângulo completo. Como que eu faço agora para me saber? Já que eu tenho aqui essa função, 360 graus. Eu pego este ângulo de Carlos e passo ele para frente do 360 negativo, porque aqui ele está positivo. Vou desmanchar aqui novamente só para me ganhar espaço. Eu passo o 359 na frente do 360 com valor negativo, então eu vou ficar com x, que é igual a 360 graus menos 359 graus. Então, eu tenho aqui que o x, quem é o x? O x é o ângulo de Antônio que eu quero descobrir. Eu passo então o 359 para cá na frente do 360, ele passa com valor negativo, porque antes ele estava com valor positivos. Agora eu tenho aqui 360 menos 359, que será igual a 1. Então eu tenho que x é igual a 1. Se eu já sei o valor de 1, eu já sei que o ângulo de Antônio será igual a 1. Pronto. Se Carlos comeu 359% da pizza, sobrou para Antônio 1%, para formar ali os 360. Ok, entendido até aqui, concurseiro? Essa é a aula que eu vou deixar para você. Eu mostrei para você como que se tira do papel, como que se tira aqui do quadro e traz para a sua imaginação, e traz para o seu dia a dia. E se eu estou te ajudando até aqui, segue nós aí, comenta, curte, manda para o seu avô, para sua avó, manda para o seu colega, fala, esse cara tem um método novo, porque esse conteúdo está muito importante, está um conteúdo que está te aderindo conhecimento, e conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e é algo que te diferencia de outras pessoas. Só que é o seguinte, eu vou ficar por aqui e eu vou deixar também para vocês mais questões depois, entendeu? Não percam nenhuma aula, porque essas aulas estão muito boas, galera. Foco, constância e disciplina.